Olá, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovação em Sala de Aula para Educação 3.0. Que bom que você se matriculou nesse curso. Nele, veremos como aplicar tecnologia em sala de aula e fora dela também. Veremos como poupar tempo e como aumentar a produtividade utilizando aplicativos gratuitos que o Google disponibiliza que podem ser aplicados na educação. Então, para acompanhar essa aula, não se esqueça de fazer o download do nosso e-book, tá? E acompanhar aí as dicas que vamos passar para vocês durante essa aula. Então, faça o download. E para começar, vamos esquentar os motores. Você já utiliza algum aplicativo do suite Google? Ou seja, Gmail, você tem um e-mail do Google? Você já usou o Google Docs, aquele editor de texto online que pode ser colaborativo? Você já utilizou apresentações do Google? Fugiu do PowerPoint? E o YouTube? Você já fez algum upload, algum vídeo lá? Bom, essas perguntas com certeza vão guiar a gente e vão trazer aqui nesse curso várias dicas para que vocês possam aplicar isso em sala de aula e fora dela também. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então vamos ao que interessa, tá? Esse e-book aqui e esse curso vai trazer para você mais de 35 dicas sobre como aplicar recursos Google gratuitos na educação, tá? Então, a tecnologia hoje, ela está pervasiva, ou seja, ela está em qualquer lugar, em todo momento. Desde bancos, né, quando a gente vai no caixa eletrônico ou usa o cartão de crédito, até coisas muito simples, como no supermercado, quando você vai efetuar o pagamento, ou um leitor de código de barras para consultar o valor do produto que você quer comprar, ok? Bom, vamos ao que interessa mesmo, que são as dicas de como utilizar os aplicativos Google na educação, certo? Aspecto de colaboração, temos aí o Google Documentos. Primeira dica é a seguinte: tomar notas da sua próxima reunião de colegiado e compartilhá-las com os outros participantes. Ou seja, sabe aquela ata da reunião? Em vez de fazer ela manual, faça online no Google Docs e já compartilhe em seguida ao final da reunião com todos os colegas que estavam lá presentes. E os que não puderam participar também vão receber essa ata no seu e-mail. Olha só que bacana. A segunda dica é desenvolver e compartilhar planos de aula de colaboração com outros professores. Então, cara, convida aquele seu amigo que tem um tema ali parecido com o seu, trabalha a mesma disciplina e qualquer alteração que ele fizer, você vai ser notificado instantaneamente sobre essa alteração. Muito bacana, né? A dica número 4 é incentivar os estudantes a trabalhar em projetos de grupos que usam o Google Docs. Ou seja, você faz com que o estudante crie um grande grupo com os estudantes e faz com que cada estudante vá lá e contribua com a sua parte no documento. E depois, num geral, um documento integrado, você vai ter o resultado de todas as contribuições de todos os estudantes que participaram. A dica número 5 é: use documentos compartilhados para fornecer feedback rápido aos estudantes e assim você vai ajudar a guiá-los nesse processo de ensino-aprendizagem. O estudante enviou um documento para você, um texto lá sobre o conteúdo que você pediu, você vai, faz anotações e comentários em cima do documento e já passa automaticamente para ele. Muito bacana, né? Bom, vamos em frente. Google Planilhas. A dica número 6. O Google Planilhas, para quem não conhece, é um documento que trabalha de maneira muito similar ao Excel que a gente usa no computador, certo? Só que a diferença é que ele está online e você pode acessar ele de qualquer lugar. Então, com o Google Planilhas, a dica número 6 para usar a planilha em sala de aula é criar uma planilha com controle, para controle de frequência, certo? E para agendar reuniões também com os pais, com outros professores do colegiado e tudo mais. Então, se você não usar o calendário, você pode usar essa planilha para fazer essa marcação de horários. Então, eu sou um estudante, quero marcar um horário com você, vou lá, acesso a sua planilha, vejo o horário que tem disponível lá e anoto, certo? Muito simples e muito bacana. Dica número 7, usar planilhas para acompanhar os trabalhos de casa, certo? Ou seja, você ainda pode criar cartões com vocabulário orientado ao estudante e também documentar as experiências científicas, né? Os estudantes, pedir com que eles façam anotações, suas impressões sobre o tema que foi estudado e assim você vai conseguir acompanhar se o estudante está entendendo ou não aquele conteúdo, certo? Isso tudo dentro de uma planilha que ao final do semestre ele pode enviar para você, ou ao final do bimestre, melhor ainda, né? Ele envia para você e você aí tem mais um recurso para avaliar aí se o estudante está acompanhando ou não
o conteúdo que está sendo ministrado, tá? A dica número 8, formular atividades que envolvam problemas reais do seu contexto, certo? Como processos logísticos, financeiros e análise comparativa entre períodos, tá? E isso pode ser apresentado em gráfico. Olha só que bacana. Sabe aquela pergunta que sempre os estudantes fazem? Ah, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Então, use casos reais. Economia financeira, por exemplo. Todos temos que aprender a lidar com dinheiro. Tá aí, podemos usar a ferramenta de planilhas do Google e fazer com que eles aprendam a fazer multiplicações, divisões, porcentagem, tudo através da planilha e de suas fórmulas, ok? Indo mais à frente, chegamos então ao Google Apresentações. Bom, se você usa o PowerPoint, você sabe do que eu estou falando, certo? Você quer tornar a sua aula mais dinâmica, mais atrativa, né? Fazer com que ela seja mais atraente para os seus estudantes? Bem, Google Apresentações ele tem uma grande vantagem sobre o PowerPoint. Você não precisa ser um designer experiente, tá? Não precisa fazer aquele layout maravilhoso. O Google Apresentações faz isso para você. Ele te dá várias dicas de como dispor o conteúdo dentro do layout. Se fica melhor a figura aqui do lado, com o textinho do lado de cá, ele te dá várias opções. Experimente, tenho certeza que você vai curtir. E a dica número 9 é criar apresentações em grupo dos estudantes. E aí os estudantes eles vão poder, cada um, contribuir com o seu pedaço, né, fazer a sua contribuição no trabalho. E aí no final eles vão ter uma apresentação geral sobre o conteúdo que vai ser trabalhado e apresentado pelo grupo, tá? Outra dica é você, professor, utilizar essa apresentação, tá? Utilizando aí os temas trabalhados, tá? Você pode fazer enunciados de desafios, explicações conceituais, tá? Instruções de atividades. Então, se você vai utilizar em sala de aula, você pode trabalhar o conteúdo que vai ser ministrado, ou se você vai utilizar fora da sala de aula, você pode passar dicas, né? Tutorial de como fazer aquela atividade, tá bom? Bom, vamos em frente. Google Formulários. Bem, Google Formulários é uma ferramenta muito bacana para quem quer utilizar aí avaliações, certo? Sejam elas diagnósticas, formativas, somativas, todas essas palavras difíceis. O que é a avaliação diagnóstica? É a dica número 11, ou seja, você cria uma avaliação para saber o nível de conhecimento que seus estudantes têm. Começou o semestre, professor Camil? Maravilha, vamos saber o que esses estudantes sabem de matemática. Então você faz lá uma avaliação referente ao ano anterior, certo? E aí você vai conseguir medir o nível de conhecimento de cada estudante. Caso alguns estudantes apresentem algum déficit, né, ou seja, estejam abaixo do nível, você já pode encaminhá-los aí para um papel de tutoria que você mesmo pode realizar, ou você pode repassar isso para estudantes de outras séries, né? Enfim, se a sua escola oferecer o papel, o setor de tutoria, melhor ainda. Dica número 12, realizar uma pesquisa rápida. Então, com o Google Formulários, você consegue fazer pesquisas muito rápidas e ter o feedback quase que instantâneo aí dos seus estudantes, tá bom? A dica número 13, incentivar seus estudantes a ler mais através da criação de um formulário, tá? E nesse formulário eles vão fazer o fichamento do texto, ou seja, vão fazer lá um resumo, uma resenha sobre o que foi visto nesse texto, certo? E aí você pode colocar uma pergunta aberta aí, que eles possam escrever em 5 linhas o que foi trabalhado nas páginas 10 a 15 do livro tal, ok? A dica número 14, aplicar autodiagnósticos, onde os estudantes possam identificar seus estilos de aprendizagem. Bom, isso parece uma coisa muito difícil, mas na verdade é muito simples, tá? Qual é o tipo de aprendizagem? O seu estudante, ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico, ou seja, ele gosta de pegar e fazer. Bom, saber os estilos de aprendizagem dos seus estudantes é muito bacana e é muito importante porque você consegue dar recursos para que eles aprendam de maneira mais significativa. Então, para um estudante mais visual, você pode passar mais vídeos. Para o estudante que ele é mais auditivo, você pode fazer um podcast, né? Gravar aí no seu celular um áudio explicando o conceito para ele, certo? E compartilhar isso lá dentro da comunidade que você vai utilizar. E o próximo tópico é o Google Blogs. O blog é uma ferramenta muito conhecida, né? São sites que estão aí na internet. E a dica número 15 é criar um blog para a sua turma, certo? Então você pode criar um blog, incluir lá um calendário onde estejam previstas todas as datas das atividades que devem ser entregues, dos seminários que vão ser realizados, certo? Das apresentações culturais e tudo mais. E aí
as pessoas que estão externas à sua escola vão conseguir ter acesso. Os pais, os avós, os amigos vão saber o que está sendo feito e aí você consegue expor o que está sendo trabalhado dentro da sua disciplina. Olha que bacana. A dica número 16 é crie portfólios eletrônicos para cada estudante, certo? Então, cada estudante vai ter o seu blog e aí ele vai publicar lá os resultados e os trabalhos que você requisitou para eles, certo? A dica número 17, atribuir um projeto de grupo, onde todos os estudantes precisem usar o blog e eles vão criar esse blog e vão consolidar o seu trabalho, ou seja, eles vão criar um blog e vão lá publicar todo o conteúdo referente àquele projeto. Então, projeto da água. Então, eles vão trazer todas as informações referentes à água e os resultados que eles alcançaram. Olha só que bacana. Vamos em frente? Então, vem comigo. Aqui, Google Hangout. Chegamos na parte de comunicação. Então, a dica número 18, o Google Hangout, para quem não conhece, antes de mais nada, é uma ferramenta de videoconferência. Ou seja, funciona como o Skype, como o Messenger do Facebook, onde você consegue ligar para uma pessoa e falar com ela através de vídeo, em tempo real, tá? É uma ferramenta muito bacana que pode ser utilizada a favor da educação. Então, a dica número 18 é conectar seus estudantes fora do ambiente físico. Nós, professores, pecamos muito nesse requisito. Temos que criar um relacionamento de confiança para que realmente haja um aprendizado mais significativo, certo? Então, como a gente vai fazer isso? Cara, vou me conectar com o estudante, oferecer alguns horários onde ele possa me consultar sobre dúvidas, certo? Eu posso também realizar algumas pequenas inserções de 10 minutos, trazendo um conteúdo novo para eles, ok? A dica número 19, permite criar momentos específicos na agenda para tirar dúvidas. Como eu acabei de mencionar, então você vai lá na agenda, diga, terça e quinta, das 7 às 7h30, estou disponível para consultas e tira dúvida, ok? E você também pode criar o papel de tutores, tá? Com estudantes, aqueles estudantes que acabam consumindo, indo mais além do conteúdo que você deu, ou os estudantes mais experientes de outros níveis, você pode pedir a ajuda deles e fazer esse papel de mentoria, tá? E de tutoria também. Dica número 20, agendar reuniões com lembretes automáticos. Então você não precisa agendar a reunião e mandar um e-mail de um por um. Não. Isso é enviado automaticamente, certo? Então você pode agendar reuniões com os estudantes, com os pais, realizar reuniões pedagógicas e até mesmo capacitação. Você que está fazendo esse curso aí de Google Apps na educação, você pode passar isso para os seus colegas da sua escola aí, fazendo isso através do Hangout, tá certo? Vamos em frente. Chegamos aqui no Google Agenda. O que é o Google Agenda? É um calendário onde você pode fazer anotações, marcações, e essas marcações gerar notificações automáticas para os contatos que você tem cadastrado lá, certo? Vamos traduzir isso? A dica 21 é a seguinte: em vez de você sair correndo pelo corredor para saber onde está aquele retroprojetor ou aquele livro que você precisa usar, né, na sua disciplina, bom, o giz, o canetão, enfim, você pode criar isso na agenda, uma agenda da escola, e aí as pessoas vão saber em qual dia está cada recurso. Muito simples, muito bacana, né? Dica número 22. Configure o ritmo de estudo para os seus estudantes. Então, permita também que os pais remotamente consigam agendar reuniões com você. Crie projetos e estabeleça as etapas de desenvolvimento. Ou seja, na agenda você vai lá e bota justamente aquilo que eu tinha falado. Dia 15 de agosto, entrega do trabalho sobre o livro tal. Dia 27 de outubro, prova tal. E assim sucessivamente, ok? E você também permite com que dia 30, dia 2 e dia 4, estou disponível para reuniões nos horários tal. Tá ok? Bom, vamos em frente? Vem comigo então. Chegamos aqui no Google Classroom, ou seja, o Google Sala de Aula. O que é isso? É muito parecido com o Moodle, é um AVA, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Então, tudo que você for colocar na sua aula, você pode colocar aqui também, virtualmente. E aí você consegue monitorar e saber quem está entrando, o que está sendo lido, tá? Quem está acompanhando a disciplina, quais são os trabalhos que estão sendo entregues, tá bom? Tudo isso de maneira virtual, você elimina aquela papelada do final de semana e fica muito mais fácil para você
poupar tempo e melhorar, otimizar aí a produtividade do seu trabalho. A dica número 23, então, é criar um ambiente para a sua turma ou para a disciplina, certo? Então, todos os estudantes podem entrar lá naquele espaço e falar, né? Você pode exigir lá na agenda que semanalmente um estudante entre e faça um comentário sobre o conteúdo que foi trabalhado na aula tal, ok? Dica número 24. Crie pastas por temas que são automaticamente armazenadas no repositório, ou seja, no Google Drive. O Google Drive, a gente vai ver mais para frente, funciona como uma biblioteca, tá? Então você pode criar uma pasta e, por disciplina, várias pastas dentro de uma disciplina, e aí você vai compartilhando essas pastas à medida que a disciplina vai evoluindo, tá? Com seus estudantes. Dica número 25, comunicação com os pais, acompanhamento e monitoramento das interações dos estudantes e facilidade de comunicação. Por quê? Lá dentro do Google Classroom você consegue acessar um chat e falar com a pessoa no tempo real ali, certo? E também consegue trabalhar com um sistema de e-mails, né, de mensagens. Aí você então consegue falar com os pais, consegue saber o que os estudantes estão fazendo, você consegue dar um feedback muito mais rápido para eles, porque eles estão sempre conectados, correto? A dica número 26 é a seguinte: faça anotações das aulas sobre os recursos publicados por qualquer usuário, certo? Então você consegue pedir para que os estudantes façam anotações das aulas, que eles normalmente fazem, e eles podem compartilhar isso com os outros, certo? E aí você consegue dar um feedback imediato ali sobre o que foi anotado. E mais, você pode fazer com que os estudantes avaliem o trabalho do outro, né? Complementando, faltou incluir isso aqui e tal. Então, fica muito legal, muito fácil de ser consultado o conteúdo, tá bom? E aí, eu chamo a atenção aqui, dentro do Google Classroom, desse ambiente de sala de aula do Google virtual, é o Google Vault, que é uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento. Apesar desse nome difícil aqui, ele permite que a gente crie uma atividade, tá? E envie o arquivo para cada um dos estudantes. E aí, você vai saber quem concluiu a atividade, quem está fazendo e quem ainda nem começou. Olha só que bacana. Então você consegue ter um acompanhamento e você consegue dar um feedback. Fulano, você ainda não começou a sua atividade. Não se esqueça que o prazo é dia tal, ok? Então, é uma ferramenta muito bacana para se trabalhar com a educação do século XXI, que é essa educação híbrida, né? Online e presencial. Bom, vamos em frente. Outras funcionalidades que o Google oferece para a gente, voltados para a educação, certo? Google Drive, eu já citei ele agora há pouco. O Google Drive ele funciona como uma mediateca, ou seja, é mais do que uma biblioteca. Você consegue colocar documentos, planilhas, apresentações, vídeos e uma infinidade de outros recursos, né? Formatos de recursos. E você pode compartilhar isso de maneira muito simples com seus estudantes. Basta um clique, foi para a turma. Olha só que bacana. Outro aplicativo é o Google Earth e o Maps, ou seja, o Google Terra e o Google Mapas. Se você está perdido pela cidade, provavelmente você pode já ter utilizado o Google Maps para se localizar, né? É um sistema de GPS, né? De geolocalização. E o Google Terra é para você que quer utilizar mapas e explorar a cidade, né? Os problemas das cidades podem estar linkados com os assuntos que você está trabalhando na sua disciplina. E aí você consegue responder aquela dúvida frequente dos estudantes, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Bom, isso está relacionado com a sua realidade, com o seu dia a dia, tá? Então, através do Street View, que é um carrinho que passou filmando várias cidades, você consegue ter a sensação de que está caminhando dentro da cidade, certo? Então, é um recurso muito bacana para se trabalhar mapas, ok? Outro aplicativo muito bacana é o Google Arts and Culture, ou seja, o Google Arte e Cultura, né? É um aplicativo muito parecido com o Street View aí do Google Terra, tá? Mas ele é mais dirigido a monumentos históricos, museus e as maravilhas do mundo. Então, quais são as maravilhas do mundo? Vamos lá explorar. E é muito bacana que é possível explorar o fundo do mar em algumas regiões do mundo. É muito bacana, tá certo? Outro aplicativo que eu trago para vocês, que é a dica número 30, é o Google Tradutor. Tá? Não se percam com tantas dicas, pessoal. A dica número 30, então, é o Google Tradutor. Funciona como um dicionário. Então, não se limite a utilizar somente textos em português. Se você tem um trecho de um texto em espanhol, ou um trecho de um texto em inglês,
um meme que está bombando na internet aí sobre a eleição do Trump, ou um cantor famoso que saiu no noticiário e tem um meme dele em inglês, traga-o e faça com que os estudantes traduzam, tá? Adaptem, usem o Google Tradutor. Vamos em frente? Chegamos aqui então no YouTube. Talvez seja um dos aplicativos mais conhecidos aí do Google. Ele é amplamente utilizado pelos jovens, então com certeza você já viu os jovens utilizando e aí você tem o papel do YouTuber, né? Que é o sucesso da internet, o astro do YouTube. Bom, a dica número 31 não é você virar um YouTuber, não. É criar pequenos vídeos sobre conteúdos trabalhados e compartilhar com seus estudantes. Muita gente tem uma resistência de aparecer na câmera e tal, mas lembre-se, você conhece seus estudantes, você pode compartilhar esse vídeo somente com eles, tá? E conteúdos muito curtos relacionados ao assunto trabalhado em sala de aula. E aí você vai ter dar um suporte em uma tutoria sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. Olha só que bacana. A dica número 32 é incentivar os estudantes a criarem vídeos explicando os conceitos trabalhados em sala de aula. Então, você cria vídeos explicando e qual é o feedback? Peça para seus estudantes criarem vídeos de 2 a 3 minutos explicando o que foi trabalhado na disciplina, ou no bimestre, ou no mês, tá certo? Na semana. Bem bacana. Dica número 33. Criar grupos. Criar em grupo um seriado sobre um assunto. Olha só que projeto bacana. Tem um assunto que você vai trabalhar, por exemplo, água, né? Um assunto bem amplo, então crie um seriado, peça para que os estudantes usem sua criatividade e falem sobre o assunto, certo? E aí você pode postar isso lá no blog e compartilhar documentos no Google Documentos e colocar as etapas dentro da planilha. Olha só, e você pode fazer um questionário sobre qual o modelo que vai ser seguido nesse seriado. Vai ser ficção científica? Vai ser um drama? E aí você pode fazer toda essa pesquisa usando o Google Formulários, né? Olha só que bacana, a integração desses aplicativos em uma ação só. Vamos mais em frente? Chegamos aqui no Google Livros. Bom, o Google Livros é um recurso também bastante conhecido. Talvez você não use muito e aí tem uma dica especial para você utilizá-lo, tá? Dica número 34. Criar uma atividade de pesquisa e fichamento sobre um tema a ser trabalhado. Ou seja, você faça com que os estudantes pesquisem lá dentro do Google Livros um tema que você está trabalhando em sala de aula, leiam esses conteúdos e façam um resumo, né? Ou uma resenha sobre o que foi encontrado, quais são os resultados, certo? O que os autores dizem sobre aquele tema. Vamos em frente? Vamos lá, vem comigo. Chegamos aqui então no Google Play. Bom, você com certeza já viu esse ícone aqui. Se o seu celular for Android, você já utilizou isso aqui, porque ele é utilizado para baixar os aplicativos do celular. Mas lembre-se, os aplicativos, eles não são somente para entretenimento, para as redes sociais, né? Para a rede de relacionamentos. Não. Eles podem ser utilizados a favor da educação. E aí no Google Play eu elenquei aqui alguns exemplos que vocês podem utilizá-los em sala de aula. O Brainly, que é um aplicativo para você trabalhar mais o cérebro, certo? Células, que é um aplicativo voltado para biologia celular. O Duolingo, que é um aplicativo para trabalhar idiomas. O Enem, bom, para quem trabalha com ensino médio, é essencial ter esse aplicativo no celular. Redação Nota 1000, outro aplicativo muito recomendado para quem trabalha com ensino médio. E Photomath, que é uma câmera calculadora. Olha só que legal, vocês podem integrar o Photomath com a planilha do Google, certo? Então vocês fazem uma conta ali com a câmera, estimulando que os estudantes usem tecnologia, ao mesmo tempo vocês estimulam que esse raciocínio tão necessário para a matemática seja aplicado lá na planilha também, tá? O processo pode ser inverso para ter mais efetividade. Bom, vamos em frente. Chegamos aqui então em duas características muito interessantes que podem ser utilizadas pelos aplicativos Google. Os aplicativos Google, eles funcionam tanto online como offline. Então não se preocupe se você está lá trabalhando e caiu a internet, não tem problema, continua trabalhando. Assim que você chegar num local onde tenha conexão com a internet, ele vai ser automaticamente atualizado. Olha só que bacana. Então não tem aquela preocupação de perder um documento, né?
como a gente tem normalmente com pendrives e CDs e tal. Bom, a outra característica que eu mencionei é buscas online, tá? E aí eu trago duas dicas especiais para vocês. A dica número 36 é a seguinte: estimule o engajamento e a participação com pesquisas e fichamento. Então, faça com que os estudantes pesquisem aquele tema que está sendo trabalhado em sala de aula, tá? E façam um pequeno resumo, uma resenha sobre o que foi encontrado. E a dica número 37 é pesquisar e criar uma biblioteca com fotos e relatos de problemas do bairro ou da cidade relacionados aos temas da disciplina, certo? Então eu vou trabalhar geografia. Quais são os relevos que tem na cidade? Eu tenho montanhas, eu tenho rios, eu tenho quais são os tipos de solo, quais são os tipos de rochas, certo? E mais interessante, você pode utilizar o Google Mapas e fazer marcações lá, colocando fotos. Então, rua 33, lá na rua 33 tem um morro, então eu boto uma foto lá do morro e tal, tá certo? Tentem fazer esse link com a disciplina e tenho certeza que o engajamento dos estudantes vai ser muito maior, tá? Bom, aí você deve estar se perguntando, pô, professor Camilo, por onde começar? Bom, eu vou trazer aqui 4 dicas fatais aí, cruciais para que você aplique com sucesso esses recursos na sua sala de aula, ok? Bom, garanta que todos os estudantes possuam conexão, certo? Então, você pode utilizar aí, se não há o Wi-Fi na sua escola, se não tem um laboratório de informática, você pode pedir para que os estudantes usem o 3G, certo? E se algum estudante não tiver celular? Bom, você pode fazer com que eles se reúnam em duplas, em trios, e assim todos terão acesso, tá? Mas garanta que todos possuam conexão. Outro ponto, estabeleça previamente as regras do jogo, ou seja, determine o que pode ser dito, quais são as condutas que devem ser seguidas, certo? Quais são os meios para serem enviados os documentos, quais são as datas e tudo mais. Outro ponto, planeje todas as interações e crie conteúdos para aulas de reforço. Ou seja, a dica é planejamento, tá? Então você vai ter que criar várias atividades para que eles interajam fora da sala de aula e ainda vídeos, documentos, apresentações com conteúdos de reforço, caso eles tenham dúvidas, tá bom? E aí, a última dica para que você comece com sucesso essa sua jornada é: envie o cronograma do curso, suas regras, visando a condução e boas práticas para um melhor aproveitamento das atividades. Ou seja, bote lá todas as datas, quais são as datas mais importantes, quais são as datas de entrega, né? E quais são as melhores práticas, boas práticas, o que pode ser dito, onde deve ser entregue e assim por diante, ok? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim desse curso, espero que vocês tenham curtido essas mais de 35 dicas de como usar os aplicativos Google na educação, tá? Convido vocês, então, a continuar esse curso participando aí de um fórum, de um debate sobre todo esse movimento e todos esses aplicativos. Tem alguma dica? Tem alguma experiência com Google Aplicações? Com aplicações Google? Mande pra gente no nosso Twitter, tá? twitter.com/TISEducação, tudo junto e sem acento, tá? Também você pode acompanhar nossas novidades, novos cursos, novos e-books através do nosso blog, tá? O blog.tiseducação, tudo junto e sem acento.com.br, então blog.tiseducação.com.br, tudo junto e sem acento, e no nosso Facebook, na nossa comunidade de prática, onde a gente debate vários assuntos e também disponibiliza aí as ações, né, os novos e-books, os webinários. Fiquem atentos então no nosso Facebook, que é o facebook.com/tiseducação, tudo junto e sem acento também. Bem, e para finalizar esse curso então, vamos falar como ganhar tempo utilizando os aplicativos Google na educação. Elaboramos aqui para vocês 4 dicas para usar dentro da sala de aula, fora da sala de aula, dentro e fora da sala de aula e para toda a vida. Bom, confira aqui comigo, tá? Para dentro da sala de aula, crie trabalhos colaborativos, ou seja, incentive seus estudantes a trabalhar em grupo e a criar resultados em grupo, tá? Crie apresentações que você possa acessar de qualquer computador. Então, esqueça o pendrive, esqueça o computador, botem tudo na nuvem do Google e aí você vai conseguir acessar as suas apresentações em qualquer lugar e a qualquer momento. Divulgue os resultados em blog.
Então, tragam os resultados alcançados pelos estudantes e da disciplina e compartilhe com a comunidade, compartilhe com outros estudantes, convidem pessoas a participar do blog, tá certo? Avalie a aprendizagem com formulários. Então, não se restrinja somente às provas, aos trabalhos formais, né? Escritos e impressos. Usem formulários para identificar qual é o estilo de aprendizagem do seu estudante, qual é a melhor data para iniciar um projeto, como você pode se juntar a outro professor para trabalhar um tema, tudo através de um formulário, tá? Crie questionários de avaliação. Antes disso, crie roteiros de estudo em planilhas. Então, crie uma planilha com roteiros de estudo, as datas específicas que os estudantes devem fazer o preenchimento com os resultados que eles encontraram, tá? E aí, finalmente, agora sim, crie questionários de avaliação. Ou seja, você pode criar questionários sobre um conteúdo que foi trabalhado naquela disciplina. Por exemplo, eu dei aula hoje, eu quero saber se os estudantes entenderam o conteúdo. Eu mando um questionário lá, 3 perguntas básicas sobre temas centrais que foram trabalhados. E, de acordo com as respostas, eu posso dar continuidade ao conteúdo ou retomá-lo na próxima aula, tá ok? Bom, para fora da sala de aula, trabalhe com webconferências. Então, utilize o Hangout para fazer videoconferências, tirar aquela dúvida dos seus estudantes, conversar com os pais, fazer uma reunião com os colegas, professores, uma reunião pedagógica. Oriente e tire dúvidas à distância. Então, faça esse papel de tutoria. Convide também um estudante com mais experiência ou um estudante que domina bastante o assunto para ser o tutor de outros colegas, tá bom? Organize horários em calendários. Então, utilize o calendário e ele vai enviar notificações automáticas para os seus contatos, lembrando os seus contatos desse compromisso que vocês marcaram, tá bom? Empodere os estudantes a serem tutores. Como eu já citei aqui, utilize o conhecimento e valorize, né, os estudantes, dando a ele poder para orientar outros estudantes nesse processo de ensino-aprendizagem. Crie uma comunidade virtual. Então, essa dica aqui é para você utilizar o Google Sala de Aula, tá? Ou se vocês não têm, utilize o blog, tá? Mas crie uma comunidade onde os estudantes possam acessar todos os conteúdos que foram ministrados, compartilhar vídeos, notícias que estão relacionadas ao conteúdo que está sendo trabalhado e assim por diante. Acompanhe os dados de acesso. Através dessa comunidade virtual, você sabe quem acessou, o que ele visualizou, quantos minutos ele ficou visualizando aquilo, tá? Qual foi o feedback, se ele enviou ou não o documento que você pediu, aquele trabalho, e assim por diante. E uma última dica para fora da sala de aula é crie notificações e lembretes por e-mail. Então, utilizando a agenda lá do Google, você consegue criar notificações e lembretes por e-mail de datas importantes. Data de entrega do trabalho, a data da prova, as datas dos seminários, com a ordem de apresentação dos grupos e assim por diante, tá bom? E recursos que podem ser utilizados tanto dentro da sala de aula como fora da sala de aula. São essas as dicas, tá? Crie uma biblioteca de documentos online, ou seja, vá mais adiante, crie uma midioteca. Compartilhe documentos, apresentações, formulários, vídeos, animações e convide os estudantes a contribuírem também, ok? Estimule a criação de apresentações pelos estudantes. Então, peça para que os estudantes criem apresentações fazendo uma síntese do conteúdo e apresentem em sala de aula. Explore problemas da cidade no Google Maps. Então, faça um link dos problemas reais que estão ao seu redor, no seu bairro, na sua cidade, e linke ele com os assuntos que você está trabalhando na sua disciplina, tá? Com certeza você vai encontrar aí vários problemas na cidade que estão relacionados ao assunto trabalhado em sala de aula. Utilize o tradutor para materiais em outras línguas. Então é aquilo, traga um texto bem pequeno, em outro idioma, tá? Se aquele texto realmente for relevante para a sua disciplina, peça para que os estudantes utilizem o tradutor e aí você vai conseguir fazer um debate em sala de aula sobre aquele tópico específico, certo? E o último ponto aqui é estimule o contar histórias em vídeo. Então, peça para que seus estudantes enviem vídeos, criem histórias ou desdobramentos sobre aquele conteúdo que foi trabalhado, tá? Podem ser histórias reais ou ficcionais, né? Fazer uma ficção aí sobre um assunto que você trabalhou, tá? Isso vai estimular as habilidades de
comunicação, criatividade e pensamento crítico desse estudante. São elementos muito importantes, habilidades muito importantes para o século XXI. E aí eu trago para vocês, finalmente, finalizando também, dicas para você utilizar pelo resto da sua vida, tá certo? Dimensione o tempo das atividades. Ou seja, a palavra de ordem é planejamento. Você tem um plano de aula, você tem um plano de ensino, e lá as datas, os dias de encontro e tal. Faça isso também com esses aplicativos, tá? Se você vai utilizar algum desses aplicativos, coloque lá no seu plano de aula, no seu plano de ensino e deixe tudo bem documentado. Produza por etapas, tá? Não faça tudo de uma só vez. Eu sei que a tentação é grande de aplicar tudo de uma vez só, fazer com que os estudantes se engajem e sintam que realmente a aula é mais dinâmica e tudo mais, e você também se sinta mais gratificado, né, com o engajamento dos estudantes. Mas vamos por doses, né? Escada, degrau por degrau, e assim a gente vai conseguir implementar todas as ações com eficiência. A outra dica é crie vídeos tutoriais, tá? Então, antes mesmo de começar a explorar esses aplicativos, pense em alguns vídeos tutoriais, ou seja, como utilizar tal ferramenta ou como acessar o conteúdo tal. Você sabe que aquela dúvida, por muito tempo e por várias turmas, ela é uma dúvida comum, ela vem, né, se repetindo, então já cria um tutorial. Caso o aluno tenha dúvida, você vai lá, clica e envia um vídeo tutorial para ele, tá bom? Outra dica, ganhe tempo com o diário de classe online. Então, esqueça aquela papelada, tá? Faça tudo, todo o registro do bimestre, do semestre, do ano, num formulário online e ao final, quando é exigida a entrega para a secretaria, você vai imprimir e está tudo bonitinho, salvo lá online, tá ok? E a última dica é envolva outros professores. Isso é muito importante, convide seus amigos, forme um projeto onde todos possam contribuir com as suas disciplinas, tá? E amplie suas relações. A dica final é essa, amplie suas relações que você vai ganhar tempo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse curso, tá? Eu espero vocês em outros cursos. Fiquem atentos ao nosso Facebook, ao nosso blog e eu vejo você numa próxima, tá? Um forte abraço e não se esqueça de enviar o vídeo, tá? Eu vou esperar você lá no Facebook. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.